Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a história do Brasil, para a nossa Constituição histórica como cidadãos, porque nós vamos fazer uma análise do processo que marca a crise, a queda da monarquia e a proclamação da República. Então, nós vamos fazer toda essa análise desse período do Império, os principais motivos, os principais fatores que levaram à queda do Império no Brasil, que levaram ao fim do regime monárquico e à proclamação de um governo republicano no Brasil. Para isso, a gente precisa pensar que o golpe da República, o golpe proclamado pelos militares no dia 15 de novembro de 1889, ele não foi um evento isolado na história que marcou simplesmente este dia. A gente precisa analisar que ao longo do tempo, ao longo do Império, do Segundo Reinado, do governo do Dom Pedro II, algumas medidas políticas dele, algumas ações do seu governo levaram os principais grupos, ou os grupos que sustentavam ele no poder, a irem abandonando essa sustentação, irem abandonando aos poucos, pelo descontentamento, o governo imperial, o governo monárquico. Então, são três instituições básicas que aos poucos abandonam o governo do Dom Pedro. Nós temos a Igreja Católica, nós temos os militares e nós temos a elite cafeicultora, a elite escravista. Então, pensando de maneira geral, esses três grupos, eles davam a sustentação para o governo do Dom Pedro, especialmente a elite cafeicultora escravista. E uma série de fatores dentro de cada um desses três grupos, dentro dessas três esferas do poder, vão fazer com que eles acabem abandonando Dom Pedro e aderindo à ideia da República no Brasil. Então, quando a gente pensa nas questões que levaram a Igreja a parar ou deixar de apoiar o governo do Dom Pedro, nós temos que pensar numa questão histórica um pouco mais distante do que somente o Segundo Reinado, que é a Constituição de 1824. A Constituição que foi escrita, foi outorgada no governo do Dom Pedro I. A Constituição de 1824, ela estabelecia duas coisas referentes à questão do catolicismo. A primeira delas é que foi estabelecida a união entre Estado e Igreja. Então, eles eram uma coisa só. E a segunda, em virtude disso, de que havia essa união entre Estado e Igreja, vai ser estabelecido que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então, a partir disso, dessa união entre Estado e Igreja, nós vamos ter, então, ao longo do tempo, uma constituição histórica muito forte entre essas duas instituições, o altar e o trono unidos. Durante esse período, então, no governo do Dom Pedro II, havia um sistema que se chamava o sistema do padroado. O que o sistema do padroado, no que ele consistia? Consistia em que a autoridade do imperador era tão importante que o próprio imperador ele era responsável por nomear os bispos e os arcebispos no Brasil. Então, essa questão é a interferência do Estado na Igreja. E, por causa disso, a Igreja deveria obedecer ao imperador Dom Pedro, ao Império do Brasil. E aquilo que vinha do Vaticano tinha que passar pelo crivo do Dom Pedro. Então, dentro desse contexto, um dos fatores de descontentamento da Igreja é a questão do padroado, da influência do Estado dentro das questões religiosas. E aí nós temos, então, a questão religiosa
religiosa que motiva também o fim do governo do Dom Pedro II. Durante esse processo aí do segundo reinado, o Papa da época vai expedir uma bula que se chama, um documento papal, né, que se chamava Bula Syllabus. E dentre as principais determinações desta bula, duas interferiam diretamente nas questões políticas e religiosas aqui no Brasil. Que determinações eram essas? A primeira delas é que o Papa, nessa bula, nesse documento, ele criticava a interferência das monarquias do mundo na igreja. Então ele passa a criticar o fato de que alguns reis, alguns imperadores aí do mundo, eles interferiam nas decisões da igreja nos seus países. Isso ele queria meio que dar uma indireta, bem direta pro Dom Pedro II, né? Ó, não tô gostando do fato de que você interfere nas decisões da igreja. Tudo bem, até aí vai lá. A segunda questão é que o Papa, nessa bula Syllabus aí, ele passa a condenar a ligação entre cristãos e maçons. Ou seja, ele começa a criticar o fato de que alguns cristãos pertenciam à maçonaria, que isso não poderia acontecer em hipótese alguma. Só que na época era muito comum que cristãos, padres e políticos pertencessem à maçonaria. Só que pensando que o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo, então aí criou um certo atrito pelo fato de que haviam muitos políticos brasileiros que, por o Brasil ter uma religião oficial, eles eram cristãos, eles eram católicos, mas eles pertenciam à maçonaria. Então aí criou um negócio meio estranho entre eles. Já não deu muito certo. E aí, quando o Papa então expediu essa bula, que ele mandou essas determinações para os países, quando chegou aqui no Brasil, o Dom Pedro fez de conta que não existia nada, ele não aceitou essa bula. E aí, acontece um episódio com o bispo de Olinda, que ele aplica a bula papal lá na região e ele acaba expulsando todos os padres que eram maçons da igreja. Além disso, ele fecha 2 paróquias também por uma questão de aplicação, porque os padres se negaram a sair da maçonaria. E aí, o Dom Pedro, numa ação do fato dele não reconhecer a bula papal, manda prender o bispo de Olinda. E daí manda prender e eles começa uma negociação entre a igreja e o império para libertar. Então, assim, se o Dom Pedro não respeitava a bula, ela não podia ser aplicada no Brasil. E aí começa então a haver esse descontentamento com a igreja pelo fato do Dom Pedro interferir demais nas questões religiosas. Não respeitar as determinações do Papa, que é o sumo pontífice, né, que é o líder religioso da Igreja Católica. Então, o Dom Pedro ignorava as determinações do Papa e fazia o que bem queria com a igreja, nomeava os bispos e os arcebispos que ele queria. E isso causa um certo incômodo na Igreja Católica, que, ao longo do tempo, deixa de apoiar o Dom Pedro. Vale lembrar que a igreja também, ela dava uma certa justificação, uma certa justificativa para a escravidão, né? Falava da questão da escravidão, defendendo que ela deveria continuar a existir. Então aí também começa a questão de que a igreja dava suporte para o Dom Pedro no sentido de que ajudava ele a manter a escravidão no Brasil. Então a gente já viu como é que estava a situação entre a igreja e o Dom Pedro.
É importante a gente pensar na questão da proclamação da República que um dos fatores mais decisivos para que isso acontecesse foi a questão da abolição da escravidão. O Brasil era um país, né, uma colônia e um país que era escravista. Por quê? Por 2 fatores. O primeiro deles é que consideravelmente 40, 50, algumas épocas 60% da população do Brasil era constituída por escravos de origem africana. E o segundo fator que confirma o fato do Brasil ser um país escravista é a questão de que sem os escravos não haveriam atividades econômicas. Por quê? Porque as atividades econômicas do Brasil, a cana-de-açúcar, a mineração, o café, eram atividades que se utilizavam de mão de obra escrava. Então, historicamente, o Brasil ele tem essa carga da questão da escravidão. Foram quase 400 anos de escravidão e não há como negar. A escravidão era algo previsto na Constituição. Né? O escravo era uma propriedade, era um objeto, era um bem do seu senhor. Ele custava dinheiro. E alguns senhores, eles tinham muitos escravos. Alguns casos, eles tinham perdido suas fortunas, mas a quantidade de escravos que eles tinham era suficientemente para torná-los ricos em virtude disso. Quando ocorreu a abolição da escravidão em 1888, muitas pessoas, muitos senhores, se viram sem nada. Porque, além de acontecer a abolição da escravidão, não houve indenização. Não houve um suporte do Estado para esses senhores que haviam perdido muito dinheiro comprando escravos. Então, não houve a previsão de indenizar esses senhores pela perda dos seus escravos. Outra coisa que é importante a gente lembrar, que a abolição, no dia 13 de maio de 1888, ela foi um evento que marca um processo de resistência, de luta, de milhares de pessoas que deram a sua vida para que a causa abolicionista ganhasse essa configuração e conseguisse de fato a libertação de todos os escravos. Então, não é única e exclusivamente atribuído à princesa Isabel isso. Sim, foi ela que assinou. Mas a gente tem que pensar que foram muitas pessoas que se envolveram e que lutaram para que isso acontecesse. Então, durante o Império, o Dom Pedro II, ele foi fazendo uma abolição da escravidão de forma muito gradual, criando leis que visavam libertar gradativamente os escravos. A primeira grande lei que auxilia nessa questão da escravidão e que vai gerar uma certa contradição é a questão da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Porque a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ela estabeleceu o fim do tráfico de escravos, o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Então vamos pensar assim, se não podia mais entrar escravos para o Brasil, por que continuar com a escravidão? Começou a haver esse questionamento por parte dos grupos que defendiam a abolição da escravidão. E aí nós vamos pensar em outras leis que vão ser criadas e que vão ser meio irônicas se for feita uma análise a partir disso. Em 1871 foi criada a Lei do Ventre Livre, estabelecida a Lei do Ventre Livre, que dizia que todas as crianças que nascessem a partir da data de promulgação dessa lei estariam livres. Porém, elas deveriam ficar
nas fazendas até os 21 anos como forma de ressarcir, trabalhando gratuitamente, né? Como forma de ressarcir os seus senhores pela perda do seu escravo. Muito irônico, né? Vamos pensar, né? Vamos dizer que uma criança, depois dos 21 anos, um adulto, depois dos 21 anos, ele já estava cansado, já estava, muitas vezes, muitos escravos nem chegavam até essa idade, em virtude da questão do trabalho pesado. Então é uma lei meio sem muito cabimento, né? A segunda lei, e mais sem cabimento ainda, é a lei dos sexagenários de 1885. 3 anos antes da abolição efetivamente e 4 anos antes da proclamação da República. O que a lei dos sexagenários de 1885 previa? Que os escravos acima de 60 anos eram libertos. Vamos pensar que a expectativa de vida de um escravo era de mais ou menos 30 anos. A pessoa, o escravo que chegava aos 60 anos, ele era considerado um inútil pelo seu senhor. Então, a lei dos sexagenários, ela não beneficiava muita gente, e ainda nos casos que beneficiava o senhor, porque o senhor tinha mais gastos para manter uma pessoa de 60 anos do que ela tinha a produzir no trabalho. Então, essas leis, elas vão sendo criadas para que o Dom Pedro meio que agradasse essa campanha abolicionista, que tanto alfinetava, que tanto questionava o fato do Brasil ainda ter a escravidão, e ele tentava fazer também o meio termo com os senhores que sustentavam o governo dele. Então ele tentava manter um equilíbrio aí na balança, né? Porque ele não queria ficar mal com ninguém. E vale lembrar, acho que é uma coisa muito importante, não só um lembrete, que o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Então, se nós pensarmos, gente, é algo absurdo. O Brasil ainda mantinha escravos naquela forma de vida tão pejorativa, tão sofrida, castigos físicos, enfim, tratados como objetos, como propriedade, como um bem. E aí, toda essa campanha abolicionista, que vai ser defendida por intelectuais da época, pelo próprio exército que defendia isso, depois a gente vai ver também a questão do exército. Quando a abolição a lei foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, que estava como princesa regente, porque o pai, o Dom Pedro II, estava muito doente já era muito velhinho, estava doente, que ela assinou a lei. Essa elite que sustentava o governo do Dom Pedro, a própria princesa Isabel no poder, simplesmente abandonou a monarquia. Por quê? Porque se viu sem nada. Um governo que havia traído eles, né, do ponto de vista da elite, desses cafeicultores escravistas, a monarquia tinha traído eles. Porque tinha abolido a escravidão. A escravidão sustentava essas pessoas. O trabalho escravo era o que sustentava. Vamos pensar nas fazendas cafeeiras que tinham somente mão de obra escrava. Então, eles se sentiram traídos pelo governo e tiveram todo o prejuízo de perder a mão de obra escrava. Então, a gente usa uma expressão, historicamente, que essa elite escravista, eles se tornaram os republicanos de 14 de maio, ou os republicanos do dia seguinte, posterior à abolição, pela assinatura da abolição da Lei Áurea, eles deixam de apoiar a monarquia e passam a apoiar a república. Obviamente que aí nós temos toda uma questão de que o Rio de Janeiro, por exemplo, era contra a escravidão, já recebia mão de obra imigrante, assalariada, né? Então, principalmente os paulistas, eles vão se tornar o que nós chamamos de
republicanos de 14 de maio, em virtude do prejuízo que eles tiveram pela abolição e em virtude de se sentirem traídos pelo governo monárquico, pelo Império do Brasil, por ter assinado a Lei de Libertação dos Escravos. Então, aí nós temos o abandono da elite escravista em virtude da abolição da escravidão. E o terceiro grupo, então, que vai abandonar o governo do Dom Pedro II e auxiliar na proclamação da República, auxiliar não, na verdade ser o principal agente da proclamação da República, vai ser o exército e compõe a questão militar. Então os militares, eles já criticavam muito a forma de organização do próprio exército e também da dependência que os militares tinham em relação ao ministro da Guerra, que o ministro da Guerra interferia diretamente no exército, inclusive nas próprias questões particulares dos militares. Ao longo do tempo, também, o exército vai passar a criticar o próprio governo, o próprio Dom Pedro II, porque o exército era contra a escravidão e eles queriam a abolição dos escravos. Especialmente depois da Guerra do Paraguai, que muitos soldados, muitos militares acabaram lutando nas tropas com escravos que compunham as tropas do exército. Então, eles vão acabar aderindo ao movimento abolicionista. E o exército também cobrava do governo que houvesse uma maior atenção à questão educacional do Brasil e à industrialização. O Brasil era essencialmente agrário, né? De nada tinha de moderno, pelo contrário, todas as bases que representavam o antigo regime, ou uma boa parte delas, o Brasil ainda tinha. A escravidão, a monarquia, uma religião oficial. Então, o exército, ele era meio que incomodado com essas questões. Depois da Guerra do Paraguai, que o exército da Tríplice Aliança saiu vitorioso, o exército brasileiro se fortificou muito, se tornou uma instituição muito forte. E a partir disso, eles também passam a reorganizar as suas academias militares. E aí, depois dessa vitória na Guerra do Paraguai, da fortificação do exército, muitos militares passam a interferir na política, defendendo os interesses dos militares, defendendo as ideias dos militares, falando em nome dos militares, do Exército do Brasil. E aí a instituição do Exército, eles acabam se reorganizando no sentido de valorização da educação. E aí eles passam a estudar várias áreas do conhecimento, filosofia, a sociologia que estava aí crescendo nesse contexto, letras, arte, enfim, eles passam a estudar várias áreas do conhecimento. E aí, no Rio de Janeiro, a Escola Militar da Praia Vermelha se torna um centro de estudos, especialmente estudos relacionados à questão das artes, da filosofia e das letras. E aí, nessa escola, em virtude desses estudos, desse aprofundamento intelectual dos militares, eles vão passar a criticar cada vez mais o governo do Dom Pedro II e o republicanismo, a ideia da república, vai ganhar muito espaço dentro do exército. E nessa história toda aí do exército no Brasil, nós temos que considerar uma figura muito importante. Um cara que vai ter um papel bem significativo na difusão e no incentivo de ideias, que vai ser o Benjamin Constant. O Benjamin Constant, ele era um professor dessa Escola Militar da Praia Vermelha e ele passa a incentivar e a difundir a ideia do positivismo dentro das estruturas do exército, fazendo com que os militares estudassem sobre esse pensamento filosófico. Então, o pensamento positivista, ele foi criado por Auguste Comte.
E aí, o positivismo, ele defendia, dentre outras coisas, uma ditadura republicana. Só que no Brasil, então, os estudos do positivismo, toda essa questão filosófica do positivismo, ele foi ganhando um caráter diferente. Diferente, mas que se assemelhava. Que foi a questão da defesa por parte do exército de um governo, o poder executivo fortemente centralizado. Então, a ditadura republicana lá que o Auguste Comte defendia no positivismo, aqui no Brasil ganhou as configurações de uma ditadura militar. Então, o exército do Brasil, eles passam a defender isso, que o poder executivo a nível central, a nível de Brasil, ele deveria ser fortemente centralizado. Além disso, o positivismo defendia, e os militares acabaram gostando muito dessa ideia, defendendo muito isso, algumas coisas que no Brasil não aconteciam. Tipo, o positivismo defendia a separação entre Estado e Igreja. O Brasil tinha uma igreja oficial, que era a Igreja Católica, então ali já não condiz a ideia, uma ideia não bate na outra. E os militares aceitam também o positivismo por causa disso. Outra coisa que o positivismo defende e que o Brasil também ainda não tinha essa pegada é a questão do cientificismo e do tecnicismo. Então, valorização da ciência, do estudo, da análise, né, de perceber, de motivar as pessoas a pensar. Então, no Brasil não tinha isso, até mesmo porque era uma questão que o exército defendia, a questão da educação. E uma outra corrente que o exército defendia, que o positivismo defendia e o exército vai aceitar e vai adorar isso, é a questão da industrialização. O Brasil, como a prof disse anteriormente, era essencialmente agrário. Poucas indústrias tinha no Brasil. E as indústrias que tinham, ainda elas tinham certa relação com a produção cafeeira. Então, os militares queriam que o Brasil passasse por uma modernização, por um processo que fizesse o Brasil se tornar uma potência. Obviamente que eles queriam essa modernização do país, mas que ela ocorresse de forma conservadora, que ela não fosse uma modernização revolucionária, né? Defendiam a ideia de que o Brasil precisava passar por esta modernização, mas de forma conservadora, que é o que eles queriam, a tal da ditadura militar. Porque o positivismo falava da ditadura republicana. Além disso, essa modernização do Brasil, ela também passaria pela ideia do progresso, que também era uma das defesas do Auguste Comte, né? O amor, a ordem e o progresso. E aí vem o lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, inspirado nesse positivismo que vai inspirar os militares para a instalação da República no Brasil. Em 1887, acontece, né? Uma coisa bem importante, que é a questão da criação do Clube Militar, no qual o presidente seria o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse nome a gente já vai ver sobre ele, porque que ele é importante. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca era o presidente desse clube militar, e o clube militar representa a primeira organização política dos militares para defender os seus interesses. Então, os militares já participavam da política, já defendiam, já falavam em nome dos militares, porém, não havia uma instituição organizada. E aí o clube militar vai ser organizado e vai ter como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, em 1888, nós temos a abolição da escravidão, que causa um certo caos no Brasil, tanto para a elite quanto para os próprios escravos, porque se nós pensarmos, gente, a abolição, ela não previu a indenização dos senhores, mas ela também não previu a inclusão social dos escravos, dos negros. Pelo contrário, vocês estão livres, sejam felizes. Ah, que lindo! Tá, e daí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pra onde? Vão dar emprego pra gente? A gente vai conseguir? Não, não vão.
Então, o que acontece? Eles acabam ainda dependendo daqueles senhores lá naquelas fazendas que tanto castigavam, que tanto faziam mal para eles. Muitos tiveram que ficar lá, na condição de assalariados, enfim, mas eles não ganharam um apoio do governo. Eles não foram inseridos socialmente no Brasil. Eles foram meio que abandonados. Agora vocês estão livres, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá, mas a gente precisa de trabalho, a gente precisa de moradia, a gente não tem nada. Porque a gente trabalhava para a riqueza dos outros. A gente trabalhou para os outros enriquecerem. E agora? Quem é que vai cuidar da gente? Como é que a gente vai conseguir? E aí nós temos os resquícios disso até hoje. A desigualdade social, a desigualdade econômica, as periferias do Brasil. Então é todo um caos que os 400 anos de escravidão, mesmo após a abolição, continuaram arraigados na história, continuam arraigados na nossa sociedade, porque é uma história que ainda não acabou. É algo que ainda está presente, é uma ferida aberta na história do Brasil. A abolição estava aí, a galera tinha perdido escravos, os escravos estavam libertos, 1889 chegou. E aí, no mês de novembro, começaram a se organizar, este clube militar, o exército começou a se organizar, então, para uma eventual proclamação da República. Foram dia 8, dia 9 de novembro, começou a organização. No dia 11, o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, aceitou ser o líder do golpe que iria depor o Império, que iria depor o Dom Pedro do poder. E aí, no dia 15 de novembro, então, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era muito respeitado, inclusive pelo próprio Dom Pedro, pegou as suas tropas, convidou as suas tropas e marchou em direção ao Ministério da Guerra. E ali não há certeza muito do que aconteceu naquele momento. Se de fato foi o momento em que ocorreu a deposição do governo ou foi apenas a deposição do Ministério da Guerra. Sabe-se que no outro dia, no dia 16 de novembro, o Brasil já era uma república. E no dia 17 de novembro, a família real partiu para o exílio, para a Europa. Eles foram expulsos do Brasil. Não faz muito tempo que que os descendentes da família de Bragança tiveram a oportunidade de retornar para cá. E aí, a proclamação da República, ela é representada por esta cena. Bem, pessoal, então o dia 15 de novembro aconteceu, a proclamação aconteceu. E quando a gente pensa nesse evento, a gente se questiona. E a população? Qual foi a participação popular na proclamação da República? Na realidade, não foi. Não teve participação popular na proclamação da República porque ela foi um movimento de elite e dos militares. O Aristides Lobo, que era um jurista, um político, um jornalista da época, e ele era republicano e abolicionista, disse a seguinte frase no contexto de ter assistido à proclamação, de ter assistido à cena do Deodoro da Fonseca proclamando a República. Ele disse o seguinte: o povo assistiu bestializado, atônito, sem entender o que aquilo significava. Por quê? Porque a população não tinha o conhecimento do que aquilo significava, do que era aquilo, qual a importância daquele evento para a história do Brasil. Então a população em nada estava entendendo a proclamação da República. Aquela cena, essa cena que a gente vê do Marechal Deodoro da Fonseca no seu cavalo com as suas tropas, para a população pareceu que era uma parada, que era uma espécie de homenagem, mas a população não entendia o que estava acontecendo.
porque não havia essa instrução. E aí, durante os próximos dias, o Deodoro, marechal, que havia dado o golpe, queria assumir o governo, ele vai passar a organizar o novo sistema, o novo governo, a nova proposta política que o Brasil tinha, que era a República. Precisava de uma Constituição, porque a de 1824 tinha que ser deixada para trás, uma vez que ela previa a divisão do poder em 4, a oficialização da Igreja como religião oficial. Então, os próximos dias que se seguiram à proclamação da República foram dias de organização do novo governo. E a partir daí nós temos o que historicamente, pela historiografia, foi descrito como a Primeira República. É a Primeira República, ou também chamada de República Velha. Então, após o golpe de 15 de novembro de 1889, o Brasil se tornou uma república governada por militares. E aí essa Primeira República, como a prof disse antes, ela ficou conhecida também historicamente como República Velha. E a República Velha, ou a Primeira República, ela foi dividida de duas formas. A primeira parte da República ficou conhecida como República da Espada. Ela se estendeu de 1889, logo em seguida a proclamação, até 1894. E ela é marcada, então, pela governância, pela liderança dos dois marechais da época, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E a segunda parte, então, da Primeira República recebeu o nome de República Oligárquica e se estendeu de 1894, quando o Marechal Floriano Peixoto saiu do governo, até 1930, quando ocorreu a Revolução de 1930, e colocou Getúlio no poder, o Getúlio Vargas. Então, nesse cenário da República Oligárquica, nós vamos ter a influência das oligarquias do Brasil, especialmente de São Paulo e Minas, que vão controlar o cenário político, o executivo do Brasil a nível federal e a nível de estados. E a partir disso, nós temos então a instalação dessas duas oligarquias, especialmente, né, não só, mas especialmente dessas duas oligarquias no poder e no controle da política nacional. A Primeira República, gente, é importante pensar que sim, tinha rompido com o Império, já não, né, a questão do Império que tinha acabado e a República que estava instalada. Mas a gente tem que pensar que o Brasil ainda tinha muito de herança do Império. A questão social, né, a questão do abandono da população, do desrespeito ao povo brasileiro. Temos a questão econômica, né? Uns tinham muito e a maioria não tinha praticamente nada, uma população analfabeta, a questão dos ex-escravos, que ainda não tinha sido vista e na verdade não vai ser vista pela República, revista, analisada, no sentido de inserir socialmente, economicamente, enfim, os ex-escravos na sociedade, né, os negros que precisavam de trabalho, enfim, como a prof já disse. Então, a Primeira República mostra todo esse problema social e econômico que o Brasil tinha. Não era um aspecto, eram vários aspectos. E nesse contexto da Primeira República isso fica muito evidente. Então, o controle político que beneficiava essas oligarquias, em contrapartida a um povo que era alienado, que se sujeitava, que tinha que se sujeitar para garantir o mínimo de sobrevivência e, inclusive, garantir a própria vida, né, de não perder a vida no controle dessas oligarquias. Então, nos próximos 2 vídeos, a gente vai ver um pouco da República da Espada, mais detalhadamente, e também da República Oligárquica. Como é que cada um
cada uma dessas fases, vamos dizer assim, desses momentos da Primeira República se caracteriza, o que aconteceu, quais as medidas econômicas, quais as medidas sociais. Também vamos analisar o contexto das inúmeras revoltas que vão acontecer no Brasil durante a Primeira República. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender como aconteceu então a crise da monarquia, a queda da monarquia, o fim do Brasil imperial e o contexto da proclamação da República. Qualquer coisa, revise de novo, assista esse vídeo novamente, que vai ajudar a esclarecer dúvidas e questionamentos acerca desse assunto. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, deixa escrito aí nos comentários que a prof vai estar respondendo, certo? Até o próximo vídeo, então, que vai ser sobre a República da Espada.